Maria nasceu em Nazaré, uma pequena aldeia na Galileia, em um tempo marcado pela esperança e expectativa messiânica. Seus pais, Joaquim e Ana, eram conhecidos por sua justiça e fé, mas já avançados em idade e sem filhos. Por muitos anos, eles oraram com fé para que Deus lhes concedesse uma criança. Suas orações foram finalmente respondidas com o nascimento de Maria, vista como uma bênção divina e uma esperança renovada para o seu povo. Desde cedo, Maria demonstrava uma pureza e devoção extraordinárias. Aos 3 anos de idade, ela foi apresentada no templo, onde viveu para servir ao Senhor, dedicando sua vida à oração e ao trabalho. Quando Maria completou 14 anos, um evento extraordinário mudou sua vida para sempre. Enquanto ela rezava no templo, o arcanjo Gabriel, enviado por Deus, a visitou, informando que ela seria escolhida para ser a mãe do esperado Messias. O anjo exclamou diante dela: "Salve, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou profundamente perturbada com essas palavras e se perguntava o que significariam. O arcanjo, já sabendo o que acontecia no seu íntimo, acrescentou: "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e o chamarás de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria então pergunta com humildade e curiosidade, enquanto tenta compreender a grandeza da mensagem: "Como isso acontecerá se não conheço homem algum?" O arcanjo Gabriel, com um olhar sereno e cheio de compaixão, responde, deixando claro que o plano divino é superior a qualquer lógica humana. "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, aquele que há de nascer será santo e será chamado Filho de Deus." Gabriel, percebendo o silêncio reflexivo de Maria, continua, oferecendo-lhe um sinal de que tudo é possível para Deus. "E para que saibas, tua parenta Isabel, que era tida como estéril, também concebeu um filho em sua velhice. Ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível." Maria, agora tomada por uma profunda paz, compreende a grandeza do chamado e, com humildade e total entrega, responde: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." Com estas simples palavras, Maria aceitou o maior de todos os mistérios, tornar-se a mãe do Filho de Deus. Ela confiou plenamente em Deus, mesmo sem saber tudo o que o futuro reservava. Sua fé e obediência mudariam para sempre o curso da história. Após receber a visita do anjo, Maria, sabendo que Isabel estava em idade avançada e precisando de ajuda em sua gravidez, tomou a decisão de visitá-la imediatamente. A casa de Isabel ficava distante nas montanhas da Judéia e a jornada era longa e desafiadora. Durante vários dias, Maria percorreu terrenos íngremes e trilhas isoladas, levando consigo apenas a sua fé e o propósito de servir a sua prima. Apesar das dificuldades, sua alma estava cheia de alegria, pois ela sabia que carregava consigo o Salvador do mundo e que Isabel também era portadora de uma promessa. Quando Maria chegou à casa de Isabel e a saudou, algo incrível aconteceu. O bebê no ventre de Isabel, João Batista, saltou de alegria. E Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou com uma voz alta e cheia de fé: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha até mim? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou que se cumpririam as palavras que o Senhor lhe disse." Isabel reconheceu pela graça de Deus o mistério que se passava dentro de Maria.
Ela sabia que estava diante da mãe do Messias, e suas palavras exaltavam o grande milagre que estava prestes a acontecer. Maria, em sua humildade, proclamou o que hoje conhecemos como o Magnificat, um cântico de louvor a Deus que exalta sua misericórdia e bondade, dizendo: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade de sua serva, e desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Poderoso fez grandes coisas por mim, e santo é o seu nome." O Senhor, em sua infinita sabedoria, escolheu a humilde Maria para ser a mãe do Salvador, e Maria, com coração grato, respondia ao plano divino com fé e alegria. Maria não foi apenas compartilhar sua alegria com Isabel, mas também para apoiá-la em sua gravidez. Durante 3 meses, Maria permaneceu com Isabel, compartilhando momentos de fé, alegria, oração e esperança. Elas sabiam que estavam vivendo algo divino e único, e ambas aguardavam os grandes milagres que estavam por vir. Maria retornou a Nazaré, já com o coração cheio de fé e esperança, sabendo que o milagre que começava a acontecer em seu ventre logo mudaria o mundo para sempre. Maria havia sido prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era um homem justo, um carpinteiro humilde e dedicado, conhecido por sua integridade e fé. Quando ficou noivo de Maria, ele imaginava um futuro simples, mas abençoado ao lado dela. Porém, ao descobrir que Maria estava grávida, seu coração foi tomado por uma angústia profunda. Ele não conseguia compreender como isso havia acontecido, pois sabia que ela era uma mulher pura e temente a Deus. Sozinho, em sua pequena oficina, José ponderava o que deveria fazer. Como um homem de fé, ele não queria agir de maneira precipitada, mas ao mesmo tempo temia as consequências para Maria. Naquela época, uma mulher grávida antes do casamento corria grande risco de ser rejeitada pela sociedade ou até mesmo punida severamente. José, com compaixão em seu coração, tomou a decisão de deixá-la em segredo, protegendo-a de qualquer vergonha ou perigo. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, José estava exausto, não apenas pelo trabalho físico do dia, mas pelo peso de suas preocupações. Ele olhou para o céu estrelado pela pequena janela de sua casa, buscando respostas. Ele confiava em Deus, mas não entendia por que essa situação havia ocorrido. Em silêncio, ele entregou seus pensamentos e dúvidas ao Senhor, pedindo orientação. Enquanto José dormia, algo extraordinário aconteceu. Uma luz suave e brilhante encheu sua mente, e um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. O anjo disse: "José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Essas palavras penetraram o coração de José como um bálsamo. Ele compreendeu, naquele momento, que o plano de Deus era muito maior do que ele podia imaginar. Maria não havia feito nada de errado. Pelo contrário, ela havia sido escolhida para um propósito divino. E ele, José, também tinha um papel vital nesse plano: ser o protetor e pai terreno do Salvador. Quando o sonho terminou, José acordou com o coração transformado. A angústia que o havia consumido foi substituída por paz e uma determinação firme. Ele sabia que o que havia experimentado era uma mensagem direta de Deus. Não havia mais dúvidas. Ele tomaria Maria como sua esposa e protegeria o menino que ela carregava. Ao amanhecer, José foi até Maria, e ao vê-la, seu olhar agora estava cheio de compreensão e amor. Ele disse a ela com confiança: "Eu estou contigo, farei o que for necessário para cumprir a vontade de Deus." Maria, que carregava em seu coração a mesma fé e obediência, ficou aliviada e emocionada com as palavras de José.
A partir daquele momento, José dedicou sua vida a proteger Maria e o menino Jesus. Ele aceitou sua missão com coragem, sabendo que Deus estava com ele. Ele não buscava explicações ou reconhecimento, apenas a certeza de que estava obedecendo ao plano divino. Assim, José tornou-se um exemplo de fé e fidelidade, demonstrando que até mesmo nos momentos de dúvida, a confiança em Deus pode nos guiar a um propósito maior. Ambos compartilhavam uma devoção sincera a Deus, e seus corações estavam abertos para cumprir a vontade divina, mesmo sem compreender plenamente o que o futuro lhes reservava. Enquanto o tempo passava, a missão de Maria se tornava mais clara e o nascimento de Jesus se aproximava. Naqueles dias, o imperador César Augusto decretou um censo em todo o Império Romano, exigindo que todos se registrassem em suas cidades natais. Maria e José, que moravam em Nazaré, precisavam viajar até Belém, cidade de Davi, para se registrarem conforme a lei. A viagem foi longa e cansativa, especialmente para Maria, que já estava em um estágio avançado de sua gravidez. A estrada era difícil, passando por terrenos montanhosos, planícies áridas e caminhos pedregosos, com poucos pontos para descanso. Maria, montada em um jumento, enfrentava o desconforto causado pela gravidez avançada e pela irregularidade do terreno. Ao seu lado, José caminhava incansavelmente, guiando o animal com cuidado, apesar do cansaço evidente em cada passo. Eles enfrentavam dias de sol forte e noites frias, além da necessidade de buscar água e alimento em vilarejos pelo caminho. A jornada se estendia por dias e a preocupação de José com o bem-estar de Maria só crescia a cada quilômetro percorrido. Finalmente, quando chegaram a Belém, a cidade estava lotada de viajantes que haviam chegado para o censo. As portas das pousadas estavam fechadas e não havia lugar para eles. José ficou profundamente aflito, pois cada porta que batiam se fechava e Maria estava prestes a dar à luz. Sem ter outra opção, José finalmente encontrou um estábulo humilde nos fundos de uma pousada. Ele e Maria se dirigiram até lá. No meio da simplicidade e da escuridão da noite, o milagre estava prestes a acontecer. A longa jornada, marcada pelo sofrimento e pela exaustão, simbolizava o começo de uma história que mudaria o curso da humanidade. Mas ali, naquela noite fria e simples, um novo capítulo estava prestes a começar com a chegada do Salvador. Então, na quietude daquela noite, enquanto o mundo dormia, o milagre aconteceu. Em um humilde estábulo, envoltos pela simplicidade da criação, Maria deu à luz seu filho primogênito. A luz suave das estrelas entrava pelas frestas do estábulo, iluminando o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura, um lugar tão comum e, ao mesmo tempo, tão extraordinário para receber o Salvador. Ali, no silêncio do estábulo, o plano divino se cumpriu. O Criador do universo escolheu um lugar humilde para enviar seu filho, trazendo luz e esperança ao mundo. O primeiro choro de Jesus ecoou como um anúncio celestial, uma promessa de salvação e amor eterno. Nas colinas tranquilas de Belém, em uma noite escura e fria, um grupo de pastores vigiava seus rebanhos. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som suave das ovelhas e o crepitar de uma fogueira, enquanto os pastores conversavam e olhavam para as estrelas. De repente, o céu se encheu de uma luz intensa e celestial. Um anjo do Senhor apareceu diante deles, e os pastores, atordoados e cheios de temor, cobriram os rostos com as mãos. Não temais, pois eu vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal: encontrareis o menino envolto em faixas
e deitado em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Quando os anjos voltaram ao céu, a escuridão retornou. Mas os corações dos pastores estavam agora cheios de luz. Eles se levantaram rapidamente, tomados por uma alegria e uma urgência incomparáveis, dizendo: Vamos a Belém. Precisamos ver o que aconteceu e encontrar o menino que o Senhor nos revelou. Seguindo as orientações do anjo, os pastores chegaram a Belém. Em um humilde estábulo, encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado em uma manjedoura. Seus corações se encheram de reverência e alegria enquanto se ajoelhavam diante do menino. Depois de adorarem o menino, os pastores partiram cheios de alegria, louvando a Deus e contando a todos o que tinham visto e ouvido. As pessoas que os escutavam ficavam maravilhadas com suas palavras. E assim, os primeiros a ouvir sobre o nascimento do Salvador foram homens simples, humildes pastores, escolhidos por Deus para testemunhar o começo de uma nova esperança para a humanidade. Suas vozes ecoaram, levando a notícia de que naquela noite o mundo havia mudado para sempre. No distante Oriente, estudiosos conhecidos como magos, homens sábios e atentos aos sinais do céu, observaram algo extraordinário. Uma estrela brilhante, diferente de qualquer outra. Para eles, essa estrela marcava o nascimento de um grande rei, alguém que mudaria o destino das nações. Cheios de reverência e movidos por um chamado divino, prepararam-se para uma longa e árdua jornada em direção à terra de Israel, determinados a encontrar e honrar o Rei dos Judeus. Após muitos dias e noites viajando sob o brilho daquela estrela, os magos chegaram a Jerusalém. A cidade, agitada com a presença desses visitantes ilustres, ficou ainda mais inquieta ao ouvir o propósito de sua chegada. Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A notícia logo chegou aos ouvidos de Herodes, o rei da Judéia, um homem conhecido por sua ambição e crueldade. Ao saber do nascimento de um possível rival, Herodes ficou profundamente perturbado, e com ele toda Jerusalém. Ele convocou os sacerdotes e escribas do povo, exigindo que revelassem onde, segundo as Escrituras, o Messias deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Astuto, Herodes então chamou os magos secretamente, fingindo compartilhar de sua devoção. Ele perguntou com precisão sobre o tempo em que a estrela havia aparecido e os enviou a Belém, dizendo: Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá e o adore. Mas em seu coração, Herodes planejava algo muito diferente. Guiados novamente pela estrela, os magos seguiram seu caminho. Quando chegaram ao lugar onde o menino estava, seus corações se encheram de uma alegria indescritível. A estrela os conduziu ao humilde lar onde encontraram o menino com Maria, sua mãe. Ao vê-lo, os sábios caíram de joelhos em adoração, reconhecendo naquele pequeno e frágil menino o verdadeiro Rei dos Reis. Com grande reverência, abriram seus tesouros e ofereceram presentes que simbolizavam sua fé e entendimento sobre quem ele era. Ouro em reconhecimento de sua realeza, incenso em honra à sua divindade, e mirra, um prenúncio de seu sacrifício e morte. Mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Em um sonho, os magos foram avisados por Deus para não retornar a Herodes. Percebendo o perigo, tomaram outro caminho para suas terras.
protegendo assim o menino que tanto haviam buscado adorar. E assim os magos, homens de sabedoria e humildade, tornaram-se testemunhas do cumprimento de uma promessa divina. Aquele que nasceu em Belém não era apenas o rei dos judeus, mas o salvador do mundo, o rei eterno que governaria com justiça, paz e amor. O nascimento de Jesus não é apenas o começo de uma história antiga, mas uma mensagem viva de amor, humildade e paz. Em um humilde estábulo, sob um céu estrelado, nasceu o Salvador do mundo, não em um palácio, mas em uma simples manjedoura. Ele não veio como um conquistador, mas como um servo, uma expressão do amor profundo de Deus por toda a humanidade. Este menino, envolto em faixas, carregava a esperança do mundo. Sua vida nos ensinaria a amar uns aos outros, a mostrar misericórdia e a buscar a paz. Sua chegada nos lembra que o maior poder está no amor altruísta e que cada pequeno ato de bondade, humildade e compaixão nos aproxima do seu exemplo. Ao celebrarmos o nascimento de Jesus, lembremo-nos de que sua mensagem é para cada um de nós. Ela nos chama a abraçar o seu amor, a viver com humildade e a espalhar a paz por onde passarmos. Assim como os pastores compartilharam a boa notícia com alegria, nós também somos convidados a compartilhar a luz do seu amor com o mundo ao nosso redor. Neste Natal, que possamos abrir nossos corações para a mensagem do presépio. Que o amor, a paz e a humildade do Salvador preencham nossas vidas e que sua luz nos guie para um futuro de esperança, compaixão e alegria. Pois, no nascimento de Jesus, o mundo foi mudado para sempre, e assim também podem ser nossos corações. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e pelas cenas que compartilhamos, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Essas simples ações ajudam o vídeo a alcançar mais pessoas, espalhando a verdadeira mensagem do Natal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.